Posso imaginar. Vamos lá. Meninos, leishmaniose. Eu não sei se vocês conhecem algum caso de leishmaniose, de alguém próximo, de alguém conhecido, alguém que já tenha ouvido falar. Gente, O meu cachorro morreu de leishmaniose. o cachorro morreu de leishmaniose. Quem está falando comigo? Lohane. Lohane, aqui em Anápolis? Não, foi em Fortaleza, que lá tem direto surto dessa doença dos cachorros. Muito bem, chegou ao ponto. A leishmaniose, meninos, não é uma doença que inexiste, não é uma patologia que está extinta e que tem poucos casos. Ao contrário do que se pensa, leishmaniose é uma doença atual para a gente, apesar de eu fiquei muito tempo sem trabalhar a leishmaniose, mas hoje ela é considerada uma doença atual. O que é uma doença atual para mim? É uma doença que eu tenho casos rotineiramente, não é uma coisa rara mais. Em Anápolis, nós temos vários casos, tá? Nas cidades circunvizinhas, tipo de cidade turística, como Pirinópolis, nós temos vários casos. Corumbá de Goiás, vários casos. Então, aqui, região centro-oeste, nós não estamos falando em endemia. Nossa, existe demais aqui. Mas nós estamos dizendo que existe uma ocorrência comum de leishmaniose. E uma coisa bem interessante, vou até adiantar, que quem falou aí que meu cachorro morreu de leishmaniose, teve medo de pegar leishmaniose quando vocês fizeram o diagnóstico que era leishmaniose? Eu sabia que poderia passar, né? Mas eu não fiquei com medo, não. O cachorro era mais importante. Com certeza. Olha só, que fique muito claro começando os nossos trabalhos. Eu, humana, não pego leishmaniose do meu cão, do meu cachorro. Tudo bem? O meu cachorro não é capaz de transmitir leishmaniose para mim, tá? Eu preciso de um vetor obrigatoriamente, assim como leishmaniose não se transmite pessoa a pessoa, contato, tecido, tecido, pele, pele, não pega, tudo bem? É uma doença que precisa obrigatoriamente de um vetor. Em se tratando das características aí deste parasita, a família está aqui, ó, é da mesma família do Trypanosoma cruzi, que foi da nossa última aula, tá? E eu tenho vários tipos de leishmania, tá? E o que ela causa, quais são as doenças mais comuns que a leishmania vai causar? O que eu chamo de leishmaniose cutânea, e a leishmaniose visceral, cutânea, quando acomete tecido, pele, pode acometer inclusive mucosas, tá bom? Nariz, que é super comum, boca. E a visceral, ela é um tanto quanto mais agressiva, porque eu estou falando de uma parasitose que vai acometer órgãos internos. Ela, para mim, é bastante silenciosa. Por quê? Para eu chegar a fazer o diagnóstico, o paciente já vai estar em um estágio bastante avançado, porque eu vou pensar em qualquer coisa, em qualquer doença, mas dificilmente eu vou me lembrar da leishmaniose para um paciente, por exemplo, numa época como essa. Febre, mal-estar, fraqueza, inchaço dos gânglios do pescoço. Nossa, pode ser qualquer coisa. Da onde que eu vou pensar em leishmaniose visceral? Então, é uma doença que vai ser confundida com outras, por isso o diagnóstico para a gente é um tanto quanto complicado. Nós, apesar de termos uma ocorrência bastante considerável aqui, não estamos tão prontos para esse diagnóstico.
norte, nordeste, onde nós temos um número maior de ocorrência, me parece que o profissional de saúde é mais pronto a atender, porque parece que eles veem mais. Eu participo da opinião de quanto mais eu vejo uma coisa, de quanto mais eu faço aquela mesma coisa, melhor eu sou nela. Então, por isso, eu acho que nós não somos tão bons no diagnóstico de leishmaniose, eu digo bons na clínica, de escutar o paciente e dar aquele estalo de que poderia ser leishmaniose, tá bom? Não é tão comum para a gente fazer diagnóstico. Para quem não conhece as características clínicas, eu deixei aí 3 imagens, uma na pele de uma lesão bastante profunda, uma aqui na mucosa do nariz e um menininho barrigudinho aqui embaixo que tem uma leishmaniose visceral, que já está fazendo aqui visceromegalias. Eu já devo ter aqui aumento de baço, aumento de fígado, tá? É uma doença bastante agressiva, mas tem cura. Por ser parasito, é tratar e tem cura definitiva, tá? E vou até fazer uma ressalva aqui. Eu tenho alguns alunos da região norte, Pará, alguma coisa assim, para aqueles lados de lá, e de vez em quando eu recebo algumas notícias dos atendimentos realizados ali naquela região. E uma vez eu recebi uma foto à noite e eu não abri. Eu demoro um tanto, bastante para responder mensagem. E eu acabei não vendo. E aí, quando eu abri, era uma foto de um enterro, velório, uma cerimônia de velório, de enterro, onde tinha a foto da pessoa morta, o que para nós, aqui na nossa cultura centro-oeste, é bastante diferente. Eu, particularmente, não conhecia essa cultura de tirar foto de pessoas mortas, né? Ali no momento do velório. E aí, curiosamente, eu perguntei o que tinha acontecido. E a aluna falou para mim, olha, professora, eu estou trabalhando numa região onde a leishmaniose visceral, ela é endêmica, tem demais, mas é demais mesmo, e é uma região muito carente de atendimento médico, então nós temos vários óbitos, e eu queria te posicionar, porque uma vez você deu aula para a gente, e você não sabia de números, então eu estou te passando a realidade. Então, para vocês terem noção, que é uma doença muito real, e quando a população é assim, mais carente, mais humilde, onde a saúde chega com grande dificuldade, a chance de óbito, a chance de matar o paciente é muito maior, tá bom? Aqui é os tipos de leishmania que a gente tem, Leishmania brasiliensis, que vai fazer a doença de forma cutânea. Quando eu falar cutânea, eu estou falando na pele. Leishmania brasiliensis, amazonensis e guianensis. A Leishmania major, essas leishmanias foram divididas de acordo com o local onde elas foram encontradas. Antigamente tinha uma característica de dividir aí os continentes, né, os países, em países de novo mundo e países de velho mundo, sendo que os países que estavam classificados entre o novo mundo eram todos países pertencentes às Américas, tá bom? E ao velho mundo ficava a Europa, África e Ásia. Então, quando vocês virem essa classificação, olha, o parásito tal é comum no velho mundo. Então, quer dizer que países europeus, ou africano, ou asiático. E novo mundo, países americanos, tá bom? Então, essas duas aqui grifadas em verde, Leishmania major e a Donovani, elas eram encontradas aí no Novo Mundo, que é nas Américas, que é, por um acaso, onde nós estamos, né? E Velho Mundo, desculpa. A leishmania difusa, quando eu tenho uma doença difusa, é porque ela pode ter, por exemplo, na pele, mas em regiões distintas, em regiões distantes, porque às vezes o paciente apresenta uma lesão só, ou mais de uma lesão, mas em regiões diferentes, e causado geralmente pela leishmania amazonensis. A gente não tem... A gente tem esse parasito aqui no Brasil. A leishmaniose mucocutânea, pela Leishmania brasiliensis, a visceral, que é bastante agressiva para a gente, pela Leishmania chagas e a Donovani, tá bom? A chagas para a gente ela é comum.
Vamos falar um pouquinho de acometimento em termos mundiais. Hoje à tarde eu tentei encontrar, mas eu acabei não encontrando uma estimativa de 2019 dos casos, mas depois eu vou procurar e nós vamos comentar sobre a ocorrência, o número de casos nacionais em 2019. Nós temos mais ou menos aí 350 milhões de pessoas que são consideradas uma população de risco para a leishmaniose. A distribuição dela é em mais ou menos 88 países, afetando os 4 continentes. Prevalência aí de 12 milhões de casos e com 57 mil óbitos por ano. Lembrando que qualquer doença que esteja correlacionada a um paciente portador de HIV, a doença obrigatoriamente fica mais grave e pode perfeitamente levar o paciente a óbito, tá bom? Aqui, ó, os nossos pacientes que são considerados aí mais expostos a ter a leishmaniose, geralmente são aquelas pessoas que são trabalhadores rurais, né? Que moram próximos a matas. Antigamente a gente falava muito de garimpeiros, construtores próximos de rodovia, geralmente aquelas pessoas que desmatam para viver ali onde eles desmataram. Por que dessa ideia de que essas pessoas são mais suscetíveis? Simplesmente porque eu desmato, eu tiro o habitat natural do meu vetor e ele vem habitar onde? Na minha casa. Então, a expansão das áreas urbanas fez com que o mosquito saísse lá da floresta, o vetor, e fosse morar onde? Na minha casa, ok? Eu só tenho leishmaniose porque eu tenho um vetor. Se eu não tiver um vetor, eu não vou ter aí a leishmaniose, tá bom? E outra coisa também que está na moda, acho que não está escrito aí, é uma coisa chamada turismo ecológico, né? Tá muito na moda aí o povo gostar de passear aí no mato aí, e eles podem perfeitamente serem picados pelo mosquito e adquirir aí a leishmaniose. Então tem que ter muito cuidado ao fazer turismo ecológico em locais onde eu tenho uma certa frequência de leishmaniose, tá? Aqui, ó, só em vermelhinho, vou acentuar principalmente aqui onde eu tenho o Brasil, que em todas as regiões do Brasil eu tenho a possibilidade de encontrar a leishmaniose cutânea, que é aquela da pele, tá bom? Aqui, a mesma coisa, ó. Bastante em outros países, mas eu só vou mesmo chamar a atenção aqui para o nosso Brasil, onde eu tenho todo o território brasileiro como área endêmica para leishmaniose. E o mais engraçado é que há algum tempo atrás eu dava essa aula e falava muito de leishmaniose em regiões mais próximas de matas, igual a literatura fala, em regiões de norte, né? Mas hoje a gente está vendo uma mudança muito grande na incidência dessas doenças, que antes eram mais de roça, né? Eu tenho uma urbanização de algumas doenças. Aqui a leishmaniose, mas caberia eu citar perfeitamente a febre amarela, que daqui a pouco a gente vai começar a falar quando o vírus sumir, a gente vai começar a falar de febre amarela, né? Dengue, tá bom? Aqui, a leishmaniose visceral. Eu não tenho ela, uma grande concentração em todo o território brasileiro, mas eu tenho em grande parte desse território a presença da leishmaniose visceral. Lembra que eu, particularmente, acho a leishmaniose visceral muito mais agressiva porque o início dela é silencioso. O que é silencioso? Não tem uma clínica onde me confirma que é leishmaniose, não tem uma ferida aparente, não tem uma lesão aparente. Eu vou ter alteração a nível de órgãos internos, e isso pode demorar para fazer aí sinais e sintomas para mim. Aqui, visceral, mais uma vez. Aqui, só a quantidade de casos. Nesse slide aqui, eles mostram para a gente que em 2000, por exemplo, o número de casos eram 33.439. Agora, veja bem, eu gosto de deixar esse slide com números mais antigos para chamar a atenção tanto da farmácia quanto da biomedicina. Veja bem,
A tendência dos nossos números de algumas doenças não é diminuir com o passar do tempo. A tendência é que esses números cresçam. A partir do momento que eu não tenho uma vacina, que eu não tenho um medicamento que me iniba contrair uma determinada doença, os números tendem a crescer. E crescem por quê? Porque o meu diagnóstico está melhorando. A partir do momento que eu faço um bom diagnóstico, eu subo os números da estatística. Lá em 1980, quando o diagnóstico era muito ruim, muito difícil, é óbvio que o meu número de casos confirmados era menor. A partir do momento que eu tenho testes mais sensíveis, eu tenho exames melhores, eu tenho uma pesquisa sendo bem feita, quer dizer que a tendência dos meus números serão aumentar, tá bom? Então, com evolução é igual falar de câncer. Antigamente a gente tinha, mas não tinha tanto. Mas eu também não tinha um bom diagnóstico. Hoje eu tenho um bom diagnóstico e, obviamente, eu tenho grandes números, tá bom? Então, se eu tivesse aí o que eu vou pesquisar, a questão dos números atuais, 2019, que é nossa última estatística, vocês vão ver que é imensamente maior do que o do ano 2000. E aí vocês vão falar, nossa, mas leishmaniose é uma doença tão assim, como é que pode estar aumentando? Está aumentando porque o meu diagnóstico agora é muito bom para leishmaniose, tá? Aqui, tegumentar algum salpisquinho ali naquele... Deixa eu voltar ali, peraí. Algumas regiões onde eu tenho aí a leishmaniose tegumentar, que é aquela de tecido, tá? Na pele, cotovelo, joelho, é comum de aparecer, várias regiões. E eu sempre vou ressaltar, meninos, que no sul do nosso país é um número bem pequeno de algumas parasitoses, isso quando existe, tá bom? Parece que o sul para a gente é meio que um país à parte, né? Quando a gente vai estudar parasitologia. Vou passar esses mapas. Aqui só a intercorrência de leishmaniose e HIV. Todas as vezes, gente, que eu correlacionar que eu tivesse as duas doenças, uma imunodeficiência e uma outra doença qualquer, faz com que a doença que nem iria causar óbito ser muito mais agressiva, tá bom? Aqui só o número, vou passar isso. E eu quero trabalhar o vetor. O vetor, eu poderia chamar de vetora a criatura, tá? Ele é o que eu particularmente conheço ele, criaturinha, como sendo o mosquito palha, tá? O gênero dele é o Phlebotomus e o Lutzomia. E o que acontece? A gente chama de mosquito, mas ele não é classificado lá junto do reino animal como sendo mosquito. É alguma coisa nesse sentido, tá bom? E uma coisa bem legal, olha ele aí, o desenho dele, é que, não sei se vocês sabem, mas para essa doença aqui, não é o macho, tá? O macho não pica ninguém. É a fêmea e apenas a fêmea que vai conseguir transmitir a doença, tá bom? O macho, ele não é contaminado, ele não é parasitado. É sempre a fêmea. A fêmea se alimenta de sangue. E não é só de sangue humano, sangue de qualquer um outro mamífero, como o cachorro, que foi citado, poderia ser gato, poderia ser qualquer um outro animal, cutia, preá, sei lá, alguma coisa do mato, mas ela se alimenta de sangue, tá bom? Antigamente, eu dava essa aula e falava que esse tipo de inseto tinha um hábito mais que ao entardecer e noturno. Mas a gente veio que desmistificando isso, porque eles acabam ficando inteligentes, né? A gente tem pernilongo mesmo, antes era ao entardecer, agora a gente sabe que toda hora tem. Eu também já cheguei a falar que eles voavam baixo, mas agora a gente tem elevador, então é tudo muito complexo a gente ficar afirmando, tá? Mas o que eu posso afirmar é que o vetor que transmite a leishmaniose é a fêmea, nunca será o macho. E se vocês quiserem, só por curiosidade saber, a fêmea se alimenta de sangue, tá?
E o macho se alimenta de, se eu não estiver equivocada, de seiva de flores, né? Uma criatura assim que nunca deu duro para viver. Foi o macho aqui esse vetor, tá bom? Aqui ele, ó, o Lutzomia e o Psicodópigos. Nossa, que estranho. Eu consigo encontrar ele nas Américas. Já o Flebótomos, a gente não tem ele aqui, por exemplo, a não ser que alguém traga na mala de algum, ou da África, da Europa ou da Ásia, tá? Aqui no Brasil, geralmente a gente fala de lutzomia quando a gente vai falar aí do mosquito, tá bom? Algumas pessoas, eu particularmente, quando eu conheci ele, eu conheci como mosquito palha. Algumas pessoas conhecem como birigui. E antes que vocês me perguntem, não é o Aedes. Não vamos dar mais uma culpa para o Aedes, tá? Não é ele. E não, esse mosquito, por exemplo, a gente não tinha ele aqui na região centro-oeste, não era um mosquito que a gente via ele com grande frequência. Mas como nós temos uma população viajante que vai e volta, e essa questão de trazer alguma coisa na mala é real, é muito real, então o que acontece? Algumas pessoas têm trago esses insetos e eles acabaram aí se adequando às nossas regiões, tá bom? Geralmente aí são insetos que vivem em áreas gostam de áreas de florestas, quente e úmida, e o que eu falei, a fêmea gosta de sangue. O sangue poderia ser de qualquer animal, mas se você estava ali, então vai você mesmo. O macho não pica ninguém, apenas a fêmea, tá bom? Se a gente tiver que matar um, mata só a fêmea. Aí aqui tem só umas descrições aí desse vetor, e uma coisa que me chama muita atenção é que a picada dele, dizem aí que dói, né? Ela é bastante dolorida, mas a ideia de que ela é dolorida é bem simples, que é porque ela está picando para consumir, para sugar o sangue. Então, obviamente, acaba doendo. Me faz pensar que esse é eu não fui picada por ele, então eu não sei. Me faz pensar que esse é aquele tipo de mosquito que, quando pica, deve coçar bastante. Me dá sempre essa ideia quando eu falo do mosquito palha, que particularmente eu só vi em livro, tá bom? Aqui só falando do mosquito, vou passar. Aqui, ó, o exemplo de uma casinha que a gente dava muito, agora vai chegar para vocês. Uma casinha que a gente falava muito, que era super comum de encontrar aí esse vetor nessas regiões aí peridomiciliares, em volta dessa casinha, porque eu tinha uma mata ali perto e tal, rachadura na parede, um solo úmido, o que favorecia a proliferação aí do inseto. Hoje, infelizmente, aí nós estamos falando de uma urbanização de algumas doenças, então essa casinha é meio que lenda para a gente. Existe, mas a gente sabe que aqui na cidade, embora não haja essa mata toda, também existe, tá bom? E o parasita, como que ele é? Como funciona, né? Eu tenho vários tipos de leishmania. Tenho mais ou menos aí 20 dessas espécies são capazes de fazer doença no homem, são patogênicas. Tudo que eu falar que é patogênico é porque pode causar mal para o homem, tá bom? Então, e como é que eu vou saber qual é? Geralmente a gente vai pela região, né? A região onde foi encontrada é mais comum que tenha leishmania X, então possivelmente tenha sido ela. Temos diagnóstico para biologia molecular para a gente fazer aí o diagnóstico do tipo de leishmania. Mas a bem da verdade, quando a gente faz o diagnóstico de leishmaniose, eu não preciso necessariamente saber o gênero específico, a classe específica dela, tá bom? Ele é um parasito que eu vou classificar ele para vocês com uma palavrinha nova, ele é dimórfico. O que é uma estrutura dimórfica? Simplesmente ele apresenta duas formas no seu ciclo evolutivo, tá bom?
E o ciclo evolutivo desse parasita tem que passar em 2 hospedeiros, obrigatoriamente, tá bom? Um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o vetor, o mosquito, tá bom? E o hospedeiro intermediário é o homem, ou qualquer um outro animal silvestre, ou um animal doméstico, como um cachorro. Repetindo, hospedeiro intermediário, o homem. Hospedeiro definitivo, o mosquito. Falha, tá bom? Porque a fase aí, ele completa a maturidade sexual dele no mosquito e não no homem, tá bom? As duas formas que eu tenho deste parasito é o amastigota, ok? Ele é, a fase dele, ele sempre vai ser intracelular, tá? E o amastigota estará no organismo do hospedeiro intermediário, do homem ou de qualquer um outro animal, doméstico ou silvestre, tá? A mastigota. O amastigota não contamina outra pessoa, outro hospedeiro intermediário. Já o promastigota, a forma promastigota, é a forma móvel, essa forma alongada aqui, ó, parece uma meia-lua alongada, e tem um flagelo. Se ela tem um flagelo, então, obviamente, ela é móvel, tá bom? A promastigota só vai estar presente no meu vetor, no caso do mosquito, lá no intestino do mosquito, tá? Ou na saliva, né? Quando ele for me picar, ou em cultura, para laboratório, para pesquisa, tá bom? Mas no homem, no meu hospedeiro intermediário, eu não tenho a forma promastigota. Mais uma vez, o parasita é dimórfico. Por quê? Porque ele apresenta duas formas. Uma forma é uma mastigota, que vai estar no hospedeiro intermediário, que é o homem, ou qualquer um outro animal. Ele é intracelular, então quer dizer que ele vive dentro de uma célula. E a outra forma que eu tenho é o promastigota, que é essa meia-lua, que é alongado, e tem um flagelo. Ele é móvel, tá bom? E ele vive lá no trato intestinal do hospedeiro definitivo ou em culturas para pesquisa, no laboratório. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguém me responde? Tudo, professora. Tudo Tá bem. entendendo? Entre aspas, assim. Tudo bem. Então, Tá aí. vamos devagarzinho, vai dar certo. Vamos devagar, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, vamos vagarosamente, façam as anotações de vocês, tá bom? A forma, a mastigota, que é aquela arredondadinha que não tem o flagelo. Então, ela é imóvel, tá bom? Essa aqui é a forma que vai ser encontrada dentro das minhas células. Que células vão ser essas? Geralmente, células de defesa. Macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Desculpa, quem já viu imunologia sabe que células dendríticas são as células de defesa também, tá bom? Quem não viu, só guarda essa informação, células de defesa. Então, peraí, voltou aqui. Então, a forma amastigota é a forma que vai ser encontrada dentro do hospedeiro intermediário, em mim, tá? Em quais células? Macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, que são células de defesa. O que isso vai fazer? Ele vai se reproduzir dentro da minha célula, ok? Quando ele se reproduzir, ele vai se reproduzir por divisão ou fissão binária. O que é isso? Uma amastigota vai virar duas, duas virarão quatro, quatro virarão 8,
e 8 virarão 16, e assim sucessivamente. Até quando esses amastigotas conseguem se multiplicar dentro de uma célula minha? Eles vão multiplicar até o ponto de estourarem a minha célula hospedeira, ok? Estamos tranquilos? Então, o amastigota está dentro de uma célula minha. Entrou na minha célula, o que ele vai fazer? Começar a se dividir. Dividindo, eles vão ficar muitos, vai sobrecarregar a minha célula hospedeira. Como vai sobrecarregar? Imagine um balão cheio de água e eu enchendo cada vez mais. Quanto mais eu encher, em algum momento aquele balão vai fazer o quê? Estourar. O que pode acontecer quando essas formas amastigotas estouram da minha célula? Elas podem perfeitamente pegar em outras células, entrar em outras células de defesa e continuar seu ciclo, ou elas podem cair na corrente sanguínea e ir para colonizar outros órgãos. Mas vamos partir da ideia que elas vão gostar de colonizar células ali por perto, a princípio, tá bom? E aqui é o ciclo que eu vou fazer ele muito vagarosamente, tipo até em câmera lenta, para que vocês consigam me acompanhar. Encontre aí no ciclo o número 1, tá bem aqui em cima, tá? Número 1. Como é que começa a acontecer o meu ciclo? Um mosquito, não é mosquito, apesar de ficar chamando de mosquito, tá? O mosquito palha, que não é mosquito, contaminado, veja bem, ele tem que estar contaminado. A doença veio dele? Não, não veio dele, veio de algum outro bicho qualquer. Mas ele picou alguém ou alguma coisa contaminada. Então, ele já está contaminado. Ele vai encontrar você ou eu, ali ao entardecer, de preferência, mas pode ser qualquer hora do dia, e vai me picar, a fêmea, para fazer o quê? O repasto sanguíneo. Ela precisa se alimentar. Quando ela se alimentar, ela vai dar de presente para mim, porque ela vai depositar no meu tecido, na minha pele, através da saliva, formas promastigotas metacíclicos. Guarda esse nome. Promastigotas metacíclicos. Tudo bem? Então, agora, ela alimentou, ela foi embora. Quando ela foi embora, eu agora tenho comigo um monte de promastigotas parasitando o meu organismo. O que vai acontecer? Se eu tenho um corpo estranho adentrando em mim, as minhas células de defesa, obviamente, vão migrar para perto daquele parasita. Se forem macrófagos, por exemplo, o que o macrófago faz? Ele fagocita, ele engloba, come, né? Englobou. Englobando este parasita, que inicialmente é um promastigota metacíclico, tá bom? Quando ele adentrar o meu macrófago, ele vai evoluir para a forma amastigota, porque no meu organismo não vai ter promastigota, só vai ter amastigotas, ok? Então, ele entrou em mim, promastigotas. Só que dentro do meu macrófago, ele vai evoluir para para amastigotas, ok? O que ele vai fazer dentro do meu macrófago? Ele vai começar a se dividir. Ele vai formar o que eu chamo de vacúolo parasitóforo. Vacúolo parasitóforo. E lá dentro desse vacúolo, ele começa o quê? A se dividir, a se multiplicar. Um será 2, o 2 será 4, o 4 será 8, e assim sucessivamente, até a minha célula não suportar mais. Quando o meu macrófago não suportar mais, ele vai lisar. Quando ele lisar,
ele vai liberar esses amastigotas para circulação. Agora, veja bem, estou no 4, tá? Aqui no 4. Liberou esses amastigotas para circulação. Se vem em mim um mosquito, não, vou voltar, errei aqui. Se vem em mim um mosquito, palha, não contaminado, o que que ele vai fazer? A fêmea vai me picar. Espera aí que vai voltar aqui. A fêmea vai me picar. No que ela me picar, obviamente ela vai ingerir o quê? Vai ingerir formas amastigotas. Concordam? Vai ingerir formas amastigotas, que é o que eu tenho para dar para ele. Pronto, agora esse mosquito está contaminado. Dentro do intestino, essas formas vão andar lá no organismo dele, vai chegar no intestino. No intestino, eu vou ter a evolução de amastigota para promastigotas, ok? Esses promastigotas, quando eles forem muito jovenzinhos e não forem ainda capazes de contaminar outra pessoa, de parasitar outra pessoa, eu chamo de promastigota procíclico. Quando ele evoluir, tá? Então ele vai se transformar em promastigota procíclico, ele vai começar a se dividir de novo, agora ele alcançou a maturidade sexual dele, ele vai começar a se dividir do mesmo jeitinho. 1 será 2, 2 será 4, 4 será 8 e assim sucessivamente. Quando ele alcançar o estágio máximo de maturação dele, ele vai deixar de se chamar promastigota procíclico e vai se chamar promastigota metacíclico. Pronto, agora nós temos a forma contaminante, que vai migrar lá para as probóscides, lá para a saliva do meu mosquito palha, e quando ele picar novamente uma pessoa, ele vai doar a forma promastigota metacíclico infectante. Esse é o ciclo biológico no hospedeiro intermediário e no hospedeiro definitivo do meu parasita de leishmania. Tudo bem, gente? Tá respirando aí? Conseguimos compreender? Professora, uma dúvida. Diga. Mais uma vez, o vetor tem que ser o mosquito palha. Não adianta se uma muriçoca, por exemplo, vir e Por pegar enquanto, contaminação, ela não boa, leva. nós não temos modificações genéticas ainda que faz um pernilongo qualquer, um Aedes da vida, conseguir fazer evoluir esse ciclo. O que vocês têm que compreender? A evolução, o estágio, a maturidade sexual só vai acontecer nesse mosquito, no palha. Em outro, ainda não. Ainda, porque daqui a pouco vocês vêm e falam para mim que tem. Então, não tem ainda, tá bom? Apenas nesse mosquito. Se ele não passar no mosquito palha, ele não vai evoluir para promastigota metacíclico. Por que que eu não vou conseguir contaminar outra pessoa, ferida com ferida, pereba com pereba? Porque eu só tenho a forma amastigota. Eu não consigo transformar ela em promastigota. Ela só vai ser transformada em promastigota lá no intestino do mosquito, do vetor. Bom, no caso, mosquita. Eu fico chamando de mosquito o tempo todo, mas é uma mosquita, uma moça. Tudo bem? Tranquilo? Professora, eu tô gravando. Oi. A promastigotas, amastigotas procíclicos é os jovens, quando ainda a maturidade sexual ainda é jovem. E promastigotas procíclico, Procíclicos. jovem. Ele ainda não alcançou a maturidade, então se o mosquito me picar, ele não me causa nada, não consegue ainda. E os promastigotas metacíclicos é os que já Forma estão contaminante. Amadurecido, forma contaminante para mim. O mosquito vai soltar os procíclicos? Não vai. Tem que amadurecer primeiro, se transformar em metacíclico para depois ele me contaminar. Tá bom? Certo. Tudo bem? Conselho, pega o áudio depois da aula e reveja o ciclo. Tudo bem?
Tudo bem para o ciclo, gente? Professora, Assim? Oi. deixa eu te perguntar. É o seguinte, quando tem uma pessoa infectada, contaminada, né? A mosquita vai e pica, tem um tempo para fazer esse ciclo ou é bem rápido? Como que é? É questão de horas, tá? 10 horas, 15 horas, ela já consegue fazer esse ciclo todinho. Mas aí você tem que pensar assim, ó, pensa comigo. Ela se alimentou agora, ela não quer se alimentar daqui 2 horas, 3 horas de novo, ela vai ficar em repouso dormindo, nós conhecemos essa regra. Aí ela vai picar o próximo. Se você não der uma chinelada nela, né? Vamos lá? E a doença? Bom, a doença, minha gente, é um caso sério. Mas a partir de agora, vocês vão desmistificar aquela coisa de achar de encostar. Lógico que eu não quero encostar, mas de achar que encostar na ferida de leishmaniose vai te contaminar. Isso não vai acontecer, tá bom? Isso não vai acontecer. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês. As classificações que a gente tem da leishmaniose, que é a cutânea localizada, quando eu tenho numa região só, super comum aí no cotovelo, tá? O povo gosta muito de cotovelo. Leishmaniose cutânea difuso, quando eu tenho lesões em várias regiões. Cutânea mucosa, quando tem na pele, mas tem na mucosa, e a mucosa super comum, que vocês conhecem, tanto de humano como de cachorro, é o nariz. E visceral, que para mim é mais agressiva, órgãos internos, tá? Dá uma olhada aqui na lesão do meu paciente, para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa caixinha daqui. A caixinha não vai. Vou ficar sem mexer na caixinha, porque ela não vai. Essa lesão aqui, ó, é uma lesão, não sei se vocês já viram, mas ela é uma lesão que tem as bordas um pouco mais elevadas, um fundo que parece mais úmido, tá? E quando está no início da lesão, a gente tem a forma parasitária, a gente tem bastante da forma parasitária aí, tá bom? Pode ser causada aí pelos tipos de leishmania, brasilienses, guianense, amazonenses e mexicana, tá bom? Qualquer uma delas. Quanto tempo? 2 a 8 semanas após a picada, começa a nascer ali uma pequena lesão, começa aí como se tivesse um empolão de uma picada de mosquito, e depois começa a abrir essa lesão, vai formar um nódulo, depois o que eu chamo de pápula, e depois fica parecendo que está dando pus no local. Futuramente pode gerar uma crosta, até uma casca em cima, e depois ela vai ulcerar. Tamanho da lesão, gente, é muito assim, dependente do paciente, dependendo tipo da imunidade do paciente, da condição do paciente, tá bom? Então depende muito, local. Esse aqui mesmo tem um no cotovelo, que para mim é bastante comum cotovelo, mas depende perna, muito comum. O aluno que falou comigo e me mostrou uma foto de um parente, está aqui na aula? Tô sim, professora. Confirmou ou não? Sim. É leishmaniose mesmo? Perdão. Não, confirmou não. Não é não. Mas saiu o resultado da biópsia? Saiu, deu como se fosse uma picada de inseto. Mas sarou? Sarou perfeito. Então tá ótimo. Só que aquilo ali, por exemplo, confunde a gente muito, viu? Então, nesses casos, é sempre interessante fazer a biópsia para confirmar ou afastar. E como nós estamos falando de diagnóstico, farmácia, biomedicina, quando a gente pega um resultado negativo, a gente tem que ficar feliz, tá? É porque o paciente não gosta. O paciente fala assim, nossa, eu paguei para fazer o exame e deu negativo. Mas é lógico, gente. Você quer ter a doença ou você não quer ter a doença, né? Mas o paciente não entende. O paciente jura que tem que dar tudo positivo, mas não é. O que a gente quer é que seja negativo, tá bom? Que bom, então, que deu negativo. Dá uma olhada nessas lesões aqui, ó, no pé do paciente, né? Aqui parece o antebraço aqui do paciente, bastante. Aqui tem um animal doméstico, um animal silvestre aqui, mas eu não consigo ver. Só mostrando aqui
outros potenciais reservatórios. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal aí está com um modismo de uns animais de estimação meio estranho, tem que ter cautela, tá? Muita cautela com isso nos dias atuais. Dá uma olhada nisso aqui, nessa imagem, a próxima que vai aparecer para vocês. Demora. Parou. Aí. Olha essa imagem, olha a quantidade de lesões nesse paciente, né? Parece, se eu não estiver equivocada, que a fêmea brincou bastante, né? Ou as fêmeas. Eu acredito que foram aí várias picadinhas aí, ó. E ó, quantidade de lesão. Esse tipo de lesão aqui, gente, não é comum em qualquer paciente. Geralmente, paciente imunocomprometido, com uma outra doença de base. Um paciente tradicional, a gente não vê esse tanto de lesão, não, tá bom? Olha isso aí, dá uma olhada nisso, nessa imagem próxima, só um minutinho. Olha isso, que coisa horrorosa. Isso aqui é um tipo de lesão que o tratamento é bem difícil, porque está bastante disseminada, e eu acho que o que tem que passar aí na percepção de vocês, na cabeça de vocês, quando vê uma imagem assim, é que a gente vai fazer o diagnóstico, é leishmaniose, e passa na cabeça de vocês exatamente assim, como é que deixou chegar numa situação como essa? É bem simples. Pessoas que não têm acesso à saúde, isso aí não apareceu da noite para o dia, e foi evoluindo e acabou chegando assim. O tratamento aí é bem complicado, não que não seja possível, mas o tecido mesmo, regeneração, voltar à pele que era antes, acho muito difícil, tá? Isso aqui seria, por exemplo, o caso aí de reservatórios, os reservatórios aí desconhecidos, possivelmente animais silvestres. Às vezes a gente não tem um animal em casa que chama atenção porque apareceu a lesão, vai aparecendo e você não nota, não sei. Acho que tem uma gama de paciente aí que tem uma vida muito diferente da nossa realidade, né? Olha essa outra aqui, não são pacientes de ocorrências aqui no território brasileiro, não, tá bom? Uma lesão facial aqui na paciente, tá? Mucosa, que particularmente a gente conhece muito mais, embora que os casos na mucosa hoje em dia é um pouco mais raro, a gente vê mais tecidual mesmo. Esse aqui é um caso de contaminação por Leishmania brasiliensis, tá? E essa Leishmania aqui pode aparecer, essa lesão pode aparecer, inclusive, vários anos após o contágio, ela vai destruindo ali vagarosamente os tecidos, tá bom? A gente imagina que o reservatório aqui não foi uma outra pessoa, talvez não foi um animal de casa, mas talvez animal silvestre. Vamos pensar na possibilidade dessas pessoas com essas lesões mais agressivas, são aquelas que moram ali em regiões perto de aquelas regiões menos favorecidas financeiramente, onde o acesso à saúde é bem complicado. Aqui são duas lesões também em mucosa, só que lá na garganta do paciente, aqui ó, no palato do paciente, né? Geralmente, a gente não tem visto muito esse tipo de acometimento, não que eu preciso particularmente que o paciente seja imunocomprometido para isso aí acontecer, mas isso aí lesiona muito, o paciente vai começar com dificuldade na alimentação e isso aí vai só evoluir, pode alcançar septo nasal, faringe, palato, úvula. É uma doença que vai avançando desde que não seja tratada. Agora vamos àquela regra, a gente está falando de uma parasitose, tem tratamento, tá bom? Tem tratamento. Olha o rosto aí desse paciente, isso aqui já é uma doença mais crônica, já tem um tempo bastante considerável, tá? Esse paciente próximo que vocês vão ver já tem um tempo bastante considerável, e isso aqui já é uma forma deformante da doença, tá bom? É uma coisa bem complicada, e uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para vocês é que o tratamento, como eu tenho uma doença crônica, é um tratamento longo, o medicamento que a gente vai utilizar, ele acaba sendo tóxico também para o paciente. Então, o ideal
é que nenhum paciente chegue numa situação tão avançada quanto estas, tá? A gente não espera que chegue. Aqui, só a menininha aí, ó, da leishmaniose visceral. Professora, mas quando é na pele, quando é na mucosa, é fácil, porque eu vejo a lesão, então a gente pensa que se tiver acesso ao sistema de saúde, a gente vai tentar fazer o diagnóstico. Mas e visceral? E visceral? Pois é, e visceral? A clínica confunde com N outras possibilidades, com N outras doenças. Por quê? O que o meu paciente pode ter? Febre, né? Uma febre, porque nós estamos mexendo aí com o sistema imune. Nós podemos ter um paciente que tem uma perda de peso bastante acentuada, um aumento do baço, aumento do fígado, né? Que a gente vai chamar de visceromegalias, e pode desenvolver uma anemia. E essa anemia é progressiva. Se eu não trato a doença de base, a anemia tende só a progredir, tá bom? Crianças com a gente é um ponto de observação. O caso que eu contei para vocês no início da aula, da foto que eu recebi, era uma criança, né, que foi a óbito em função da leishmaniose visceral, que em algumas regiões do Brasil também chama de calazar, tá bom? A gente tem alguém com áudio aberto, fica dando eco aqui para a gente. Tudo bem? Aqui mais um paciente, tá bom? E o tempo de incubação, o tempo entre contaminação e aparecimento de sinais e sintomas, é muito variável. Pode ser alguns dias, mas pode ser muitos meses. E quando a doença é visceral, em órgãos internos, ela vai evoluindo vagarosamente e silenciosamente. Então, quando eu conseguir fazer o diagnóstico, talvez eu não consiga salvar esse paciente, talvez eu perca o meu paciente. Nós tivemos um caso de uma paciente aqui de uma região próxima, que acho que foi de Corumbá, que o diagnóstico foi um diagnóstico errôneo, porque a clínica foi confundida com várias outras possibilidades e só foi feito o diagnóstico final da paciente, falar, olha, foi leishmaniose visceral após o atestado, foi no atestado de óbito, no exame cadavérico da paciente. Então, vocês vê que a paciente, às vezes, chega no estágio tão avançado e a gente não conseguiu ainda fazer o diagnóstico, porque a clínica da doença, os sinais e sintomas não são específicos da leishmaniose, a gente não tem sinal e sintoma específico, tá bom? Aqui, ó, os bichinhos, Professora, né, contaminados. Oi. por que no caso dos cachorros eles falam que não tem cura? Inclusive, oi, Kelvin. Mas aqui. Quem tá falando comigo? Lohane, de novo. Lohane, tem cura sim, tá? E aí os defensores dos animais, eu não sei se vocês aí têm apego a algum animal doméstico, mas eu quero deixar bem claro que os meus colegas da medicina veterinária defendem muito hoje o tratamento do animal ao invés de sacrificar o animal. Agora, vamos sempre colocar em questão que nós estamos falando de um tratamento caro e demorado, ok? Mas antes nós tínhamos muitas campanhas que falavam assim que tinha que sacrificar o animal. Hoje a gente não tem mais essa campanha, tá? É antiético, o comitê de ética não permite mais isso. O pessoal da medicina veterinária vai em cima de você assim, ó, se você disser para mim que vai sacrificar. Não vai deixar, a opção agora é tratar. Mas o grande problema é que nossos animais domésticos com leishmaniose, se você não tratar, ele é um reservatório. Ele não passa para você. Mas se tiver um mosquito palha e picar ele e depois vai lá e pica outra pessoa, a gente vai continuar o ciclo evolutivo. Por isso que quando a gente descobre que tem um cachorro contaminado aí nas redondezas, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente tem que proteger, porque se vai um mosquito, picou ele, o mosquito voa, vai lá e pica você, ele vai transmitir a doença para você. Então, quem não tem um animal doméstico,
lógico, é favorável a sacrificar. E o dono do animal doméstico não quer sacrificar, porque o animal doméstico hoje é um ente da família, né? Então, há bastante controvérsias aí nessa situação. Então, eu vou ficar neutra, eu não vou julgar, mas eu quero deixar bem claro que tem tratamento sim, tá bom? Tem tratamento. Diagnóstico disso aí. Olha, gente, o diagnóstico é muito interessante que a gente consiga fazer o diagnóstico, a principal aí é buscar o parasita na lesão. Isso é importante. Lesão aberta, a gente vai fazer um raspado na pele, tá? Na leishmaniose tegumentar, eu vou fazer aí um raspado na pele, vou fazer a coloração e vou buscar o parasita, tá? Se não for raspado, a própria biópsia, onde eu tiro aí parte da lesão, tá bom? Se for suspeita de leishmaniose visceral, aí, gente, tem que ter muita cautela. É possível a necessidade de aspirar a medula óssea. A gente tem alguém com áudio ligado, com o telefone tocando, uma coisa bem ruim assim. Ajuda a gente, desliga aí. O aspirado de medula óssea tem que fazer, porque essas formas de parasitas vai contaminar a medula óssea. Ou biópsia de baço, fígado, ou mesmo linfonodos. Há necessidade, tá? A dificuldade que a gente tem, infelizmente, é de pensar em leishmaniose para poder prosseguir aí nessa pesquisa, tá bom? Meios de cultura para cultivar o parasito seria excelente. Cultivar é plantar o parasita e esperar ele crescer. Cultivar em meio de cultura, tá bom? Tá escrito bem aqui. Mas a gente não faz tradicionalmente, não é uma coisa cotidiana para a gente. Inoculação em animais também não, a gente não brinca mais com animais, tá bom? Aqui é um aspirado de medula óssea, e aqui, ó, vou esperar aparecer para vocês. Um aspirado de medula óssea, para vocês terem noção do que eu vou buscar. Aqui, ó, é um aspirado de medula óssea, tá? Essa bolota bem grande aqui, ó, aqui é uma célula lá da medula óssea, e ela estourou, ela lisou, tá começando a lisar, essa aqui já lisou, e olha o tanto de formas parasitárias amartigotas que eu tenho aí, ó. Todos esses amartigotas aqui, ó, bonitinhos, eles vão sair em busca de uma nova célula para fazer igual fez nessa aqui, ó, se dividir e contaminar. Então, quando eu tenho parasita contaminando, por exemplo, a minha medula óssea, todos os meus órgãos podem ser acometidos. Então, é uma doença extremamente agressiva, tá bom? Aqui, numa biópsia, para vocês terem noção, do lado de cá, espera aparecer para vocês, só um minuto. Aqui eu tenho uma biópsia negativa, onde eu não tenho a imagem da presença do parasita, e do outro lado aqui, ó, a imagem positiva, pintadinha em marronzinho, a presença aí de formas amartigotas. Lembra, se eu colhi a amostra do meu paciente, então eu sempre vou buscar amastigotas, tá bom? Não teremos promastigotas aqui. Aqui só complementando o diagnóstico, outra coisa muito top mesmo, seria aí a biologia molecular, né, super em alta, que aí eu estaria pesquisando o DNA do meu parasito. Aí a chance de errar é praticamente zero. A gente chama isso de gold standard. Agora, o nome do exame é PCR, tá? Só que não faz parte da nossa realidade a pesquisa de DNA, porque é uma técnica extremamente cara e não disponível em qualquer região, tá bom? Então, a gente fica mesmo lá com a biópsia, fica com a raspado de tecido, e tem um outro teste que chama reação de Montenegro. Eu acho que tem aqui, ó, reação de Montenegro. Reação de Montenegro, simplesmente eu vou pegar o paciente que está com suspeita de leishmaniose, vou pegar
o paciente que está com suspeita de leishmaniose e vou inocular nele o parasita. Isso laboratorialmente falando, tá? Se o meu paciente fizer uma reação inflamatória, ficar avermelhado, aí vai medir o tamanho aí desse avermelhado que vai formar no meu paciente. Se for pequenininho, reagir pouco, negativo. Se reagir muito, positivo. Eu particularmente não gosto, acho arcaico, mas tem regiões do Brasil que ainda usa, tá? E outra forma de diagnóstico, que é mais em conta, muito mais em conta do que a busca do DNA, são as sorologias. Biomedicina, farmácia, vocês vão ouvir falar de sorologia todo o tempo da vida de vocês. Imunofluorescência, ELISA, são nome de exames laboratoriais, para buscar antígeno ou anticorpo aí, tá bom? Eu acho muito mais viável, tá? Bastante mais viável, mas depende muito do estágio da doença do paciente, quando eu trabalho com imunologia. Para quem está pensando aí o que é a biologia molecular que eu estou comentando, a pesquisa de DNA, é exatamente o que está sendo usado agora para o coronavírus. Esse é o caro para a gente, para pesquisa de leishmaniose. Não é um exame, por exemplo, que pode ser custeado por um plano de saúde, né? SUS, sem chance. Então, esse é o caro para mim, é quando é difícil para o paciente conseguir realizar, tá bom? A terapêutica, geralmente eu não cobro terapêutica, tá? De nenhum curso, nem de biomedicina, nem farmácia, não é nossa responsabilidade. Mas eu tenho aí os antimoniais pentavalentes, que é a nossa primeira escolha de tratamento, tem a anfotericina B e tem a pentamidina. O que acontece? Tem que ter muita cautela ainda com esses medicamentos. Alguns deles, os antimoniais, o parasita já apresenta resistência. A pentamicina, alguns parasitas já têm resistência. O que é resistência? Em alguns lugares ele já não funciona mais. Outra coisa, uso continuado destes fármacos pode causar toxicidade no organismo, então uma hepatotoxicidade, então tem que ter muita cautela com isso aí, tá bom? Geralmente, dependendo da extensão da lesão, são tratamentos longos, não é dose única, por exemplo, tá bom? Aqui eu coloquei uma sequência de vários medicamentos que são utilizados aí. A profilaxia, de preferência, né? Profilaxia é o quê? O que eu faço para não pegar leishmaniose? Cuida do cachorro, pelo amor de Deus, né? Mas constrói, de preferência, casa diferente da mata, nada de morar aí dentro do mato, de preferência num lugar que esteja desmatando recentemente. Telas de proteção na janela, parece bobeira, mas é muito real. E o uso de repelentes, tá? A questão do repelente, há controvérsias, porque a gente sabe que alguns vetores aí desenvolvem uma certa resistência, né? A alguns repelentes, então tem que ter cautela com isso aí. O uso tem que ter cautela. Nesse slide aqui, falava, e ainda tem muito livro que fala, sobre a eliminação dos reservatórios domésticos, que foi a questão que vocês acabaram de falar, sobre sacrificar o cachorro. Gente, se vocês tiverem uma aula dessa, junto com o curso de veterinária, e você disser para eles que vai sacrificar, eles matam você também. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de sacrificar o animal doméstico. Hoje já tem tratamento. E todos os pacientes que forem diagnosticados com leishmaniose precisa ser tratado, tá? Não pode deixar para amanhã. O meu problema é o paciente que tem a lesão, que tem a doença, e o mosquito que vai picar ele e vai me picar. O problema não é eu encostar no paciente com leishmaniose, tá bom? Em relação à vacina, todas as aulas que eu for dar de parasitologia, eu vou contar a mesma história para vocês. Vacina? Estamos pesquisando, já vai aí séculos na história aí da vacina.
Não acho que seria uma coisa difícil, mas como não é uma doença que mata tanta gente assim, a vacina está sendo pesquisada. Um dia, quem sabe, né? Um dia, tá bom? Aqui, só falando, vacinas na tentativa, mas não temos vacina. No Brasil não tem vacina para leishmaniose, não, e nem em nenhum outro lugar por aí também não, tá bom? É isso, gente. Podemos respirar? Podemos respirar? Podemos falar comigo? Podemos? Como estamos? Vamos tirar dúvidas? Professora, Oi. o mais legal da aula sentada é que enquanto a gente assiste a aula, a gente faz janta, né? Não, eu tô escutando só o batidinho assim, vocês ficam me perturbando que eu não consigo concentrar, tá? Mas tá bom, tá bom. Eu, assim, eu quero Não, dizer porque qual o microfone estava desligado. eu vou. Só um minutinho. Vou parar a nossa gravação aqui, tá? Para não gravar